faremos a leitura do capítulo 10, Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos, itens 5 e 6. Reconciliar-se com os adversários. Item 5. Reconciliai-vos o mais depressa com o vosso adversário, enquanto estáis com ele no caminho, a fim de que vosso adversário não vos entregue ao juiz, e que o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e que não sejais aprisionado. Eu vos digo em verdade que não saireis de lá, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. São Mateus, capítulo 5, versículo 25, 26. Item 6. Há, na prática do perdão e no do bem em geral, mais que um efeito moral. Há também um efeito material. Sabe-se que a morte não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem frequentemente com seu ódio além do túmulo aqueles contra os quais conservaram rancor. Por isso o provérbio que diz: morto o animal, morto o veneno, é falso quando aplicado ao homem. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja preso ao corpo e menos livre, para o atormentar mais facilmente, atingi-lo em seus interesses ou em suas mais caras afeições. É preciso ver nesse fato a causa da maioria dos casos de obsessão, daqueles, sobretudo, que apresentam uma certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsidiado e o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a qual provavelmente deram lugar pela sua conduta. Deus permite para puni-los do mal que eles próprios fizeram ou, se não fizeram, por terem faltado com indulgência e caridade, não perdoando. Importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos, a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo, pôde-se fazer um amigo noutro. Pelo menos coloca o bom direito do seu lado. E Deus não deixa aquele que perdoou ser alvo de vingança. Quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não houverdes pago até o último ceitil. Quer dizer, satisfeito completamente a justiça de Deus. E conosco aqui hoje, para nos auxiliar, facilitar na reflexão da nossa leitura, do nosso estudo, nosso querido amigo Vicente Cardoso. A vocês aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais, eu desejo bons estudos, boas reflexões. Uma boa noite para todos. Sejam todos muito bem-vindos a este momento, a esta casa. Aos nossos amigos internautas, nossas boas-vindas a todos eles que estarão nos vendo em outro momento. A mensagem desta noite é como as demais mensagens de que nós já temos ouvido aqui nessa tribuna espírita. A questão do perdão. A questão do perdão é uma questão bastante difícil, porque muitas das vezes a gente não tem uma visão inteligível da questão do perdão. E essa observação de Jesus através de Mateus, reconciliai-vos o mais depressa possível com o vosso adversário, enquanto estás a caminho com ele. É uma questão bastante longa. Nós temos que interpretar nessa parábola os elementos que a compõem. Essa ideia de reconciliar, aqui, ela está na segunda pessoa. Quem é o nosso adversário? Quem são os nossos adversários? Pode até parecer que é alguém, é um vizinho nosso,
um parente, um amigo, um ex-funcionário, um ex-patrão, pode parecer que seja um adversário. E normalmente os adversários costumam muitas das vezes se tornar verdadeiros inimigos. E aqui, Jesus o tempo todo, Ele quis demonstrar para todos nós de que o perdão é uma condição sine qua non. Na expressão do latim sine qua non quer dizer algo que eu não posso fazer por vocês, mas eu posso fazer com vocês. Por vocês, ninguém pode fazer por ninguém. O que nós podemos fazer é por nós mesmos. E podemos fazer por nós mesmos, porque não podemos ajudar o outro também nas dificuldades que outrora ou que no momento ele se encontra. E aqui, quando nos concita a reconciliação com os adversários, não é um inimigo. Não é um inimigo. São condições nossas, condições próprias de cada um de nós. Condições que nós carregamos conosco desde que nós estamos nessa existência e, com certeza, precedente a essa existência. Adversários aqui não seria necessariamente um inimigo, mas é a condição que está sempre nos advertindo, que está sendo para nós uma ameaça, está sendo para nós um despertar das nossas dificuldades com a gente mesmo. Um dos maiores adversários que nós carregamos conosco o tempo todo é fruto da nossa própria ignorância, que é justamente o orgulho, a chamada soberba. O orgulho, ele é fruto da ignorância. E sendo o orgulho o fruto dessa ignorância, o egoísmo é a chaga de toda a humanidade. Porque o egoísmo, ele é filho do orgulho. E o egoísmo, ele é pai das paixões terrenas, os vícios, as mazelas. E nós somos pessoas que em toda a nossa existência corporal, a gente vive uma condição de conflito com a gente mesmo. Os maiores conflitos que nós enfrentamos não é a esposa, não é o marido, não é os filhos, não são os pais, não é o patrão, não é os empregados. Nossos maiores adversários são aqueles que nós trazemos dentro de nós mesmos ao longo dessa existência corporal, em que nós ainda vivemos o quadro da completa ignorância. Primeiro que nós vivemos numa condição de mundo, que é o segundo da escala dos mundos, capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Mal saímos do mundo primitivo, aonde a questão da força bruta predominava todos os seres, e a moral era inexistente. Caminhando então pelo progresso intelecto-moral, nós chegamos nessa condição que nos encontramos, de um mundo de expiações e provas, e trazemos essas reminiscências do passado, de muitas outras existências que nós não demos conta de podermos trabalhar, elaborar. E a gente traz ainda esse dever de casa para uma nova existência, para darmos continuidade na onde nós paramos na última existência. Normalmente nós recomeçamos em cada nova existência no mesmo ponto aonde nós paramos na outra existência. Na evolução não tem saltos. A evolução, ela é progressiva. Ela pode ser constante, ela pode ser lenta, ela pode ser muito lenta, mas ela pode ser adiantada, ela pode ser acelerada. Porque na evolução, alguém vai a pé. Na evolução, alguém vai de bicicleta.
Alguém vai de moto, alguém vai de carro, alguém vai de avião. Quem vai chegar primeiro? A opção é nossa. A opção somos nós que fazemos da opção. Nós podemos acelerar o nosso progresso? Podemos. Está no item 8 e 9 do capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Muitas das vezes nós optamos pela condição do sofrimento para adiantarmos-nos, para progredirmos mais, aproveitando mais o tempo de resgatarmos mais os nossos débitos conosco mesmo. E muitas das vezes a gente percebe que numa existência a gente tem muito mais facilidade em criar inimigos do que amigos. Porque todo inimigo é alguém que certamente já foi amigo. É alguém que provavelmente a gente pode ter tido por ele um senso de aproximação, mas por questões de orgulho, que é a boba soberba que a gente carrega com a gente às vezes nos tornamos verdadeiros inimigos. E aqui foi dito que enquanto estáis a caminho, para que ele não vos entregue ao juiz, e o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metidos na prisão. Então quer dizer, se nós não reconciliarmos-nos com o outro, a quem existe uma diferença, a gente não sairá da condição que nós nos encontramos. A reencarnação vai ser uma verdadeira roda de samsara. É um tal de vir reencarnar, desencarnar, tornar a reencarnar. É um ciclo vicioso que vai acontecer com a gente. Enquanto a gente não livrarmos do ódio, da vingança, do recalque, do ressentimento, das mágoas. Muitas das vezes nós somos pessoas que necessitamos muitas existências para ressarcirmos um único débito. Porque Deus não coloca fardo pesado em ombros fracos. A gente não dá conta de resolver uma questão numa única existência. E nós a teremos quantas existências se fizer necessárias para repararmos o mal que nós mesmos cometemos contra nós mesmos. Porque todo mal que eu presumo fazer a um de vocês, é a mim mesmo esse mesmo mal. Porque existe uma lei no universo, a chamada lei de ação e reação, que no nosso caso, ela chama lei de causa e efeito. Tudo que a gente faz, é sobre nós mesmos a reação. A cada atitude, a cada ação, corresponde uma reação de idêntica intensidade em sentido contrário. Então, toda atitude que eu tenho em relação a vocês, não é pelo mal que eu faço a vocês, mas é pelo bem que eu deixo de fazer. O problema de eu fazer o mal, o problema é meu. Agora, o problema de eu não fazer a vocês o bem é meu também. E a questão maior é de que eu não faço o bem. Alguém fala assim, eu sou uma pessoa tão boa. Ah, é mesmo? Por que você é tão boa? É porque eu não faço mal a ninguém. Ah, que gracinha. Então você é uma pessoa muito boa. Só porque você não faz mal a ninguém, não vale. Porque não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, essas pessoas que dizem que não faz o mal a ninguém e se considera boa, não é boa. Porque se é boa, deveria estar fazendo o bem, porque somente o bem existe. Viu agora? Porque o mal não existe. O mal é o bem que ainda não chegou. O mal é a ausência do bem. Então, a questão maior é de que a gente responderá por todo o mal que haja decorrido de não ter feito bem, quando nós
poderíamos ter feito e nós não o fizemos, por omissão. Então, é preciso fazer o bem. É preciso fazer o bem. Não basta dizer, eu não faço mal. Não fazer o mal não justifica. Para Deus, não. E nem para a nossa própria consciência. É a pergunta 642 do Livro dos Espíritos. Não basta não fazer o mal, é preciso fazer o bem. Então, muitas das vezes, nós negamos o bem aos outros. E com isso cria uma diferença da gente com ele, dele com a gente. E pode partir uma inimizade. Uma inimizade. Aí pode criar um algoz. Um inimigo. E aqui foi dito o seguinte: morto o animal, morto o veneno? Não. Se um cachorro morder qualquer um de vocês, não mate ele. Não mate. Se for lá na rua, um cachorro perdigueiro, que estará vagando pelas ruas, vier e morder você, pegue esse cachorro, leve para a sua casa, lhe dê água, filé mignon, dê ele tudo de melhor que você puder. Trate ele bem, o melhor que você puder. Mas aí não, Vicente. Ele me mordeu, você não quer que eu não trate ele bem? Isso. Faça isso. Porque em 7 dias, esse cachorro, se tiver o vírus da hidrofobia, e se você matar ele, depois de 7 dias você vai morrer. Você vai morrer por um sufocamento aqui na garganta. Então eu estou dizendo, leve ele para casa, trate dele, porque durante uma semana, se ele apresentar qualquer mudança de comportamento, babando, com a boca aberta, e uivando, certo? E perdido, e cego, você já corre para a UPA, no hospital não, UPA, para tomar o soro, porque senão você vai morrer. Assim é a comparação que quis fazer o Evangelho, tá? Se você aqui só cria inimizade, só inimigo, fulano morreu, graças a Deus, fiquei livre dele, meu inimigo. Não ficou não, Agora a coisa vai ficar mais difícil para você, porque agora, antes você estava vendo ele passar pelas ruas, e você até mesmo escondia dele. Agora você não vai vê-lo mais. E como inimigo desencarnado, é pior do que o inimigo encarnado. Porque o inimigo encarnado, você foge dele, você corre dele, você teme. Agora o desencarnado você não está vendo, você não o percebe, ele cola em você para tentar vingar. Aí vem as chamadas obsessões por vingança. Obsessões por vingança. Quantos processos obsessivos que esta casa, como as demais outras casas espíritas, lidam com pessoas altamente obsediadas. Quando muitas dessas obsessões são oriundas de obsessões por vingança, de verdadeiros algozes que nós conquistamos em existências passadas. E eles vêm nos cobrar na tentativa do resgatar os débitos que outrora ele carrega consigo e a vítima. E você, o agressor, carrega consigo também o sentimento de animosidade, de ódio, de rancor. E assim, muitas das vezes,
surgem processos imperceptíveis, acontecimentos variáveis na sua vida, e a perturbação se instala. E muitas das vezes, meus amigos, numa única existência não tem soluções de pronto e imediata. Às vezes, existem processos tão graves, há obsessões tão graves, que elas remontam a outras existências. Ela vai além dessa existência, ela prossegue em outra reencarnação, em outra existência, de tão grave é a situação. Às vezes gastamos muitas existências para ressarcirmos-nos uma única gravidade. Portanto, que aqui Jesus está sendo muito prático, quando, através de Mateus, ele reconcilia com o teu adversário, ainda depressa. Então, quer dizer, ganha tempo, não deixe para amanhã, resolva a situação agora. Porque a gente, muitas das vezes, fala assim, eu até, assim, eu perdoo ele, mas aí já não funciona. Eu perdoo, vírgula, mas, não, aí já não funciona. Porque aí é o perdão condicional. O perdão não pode ser condicional. O perdão tem que ser incondicional. Se eu condicionar a outra pessoa o perdão, ele não vale. Porque o perdão, como diz o próprio Cristo, é perdoar 70 vezes 7 vezes. Quer dizer que o perdão, ele é infinito. Sim. Problema dela. Se alguém não gosta de mim, o problema não é meu. Se algum de vocês não gosta de mim, o problema é de vocês. Viu agora? O problema meu é se eu não gosto de nenhum de vocês. Aí o problema é meu. Então, se alguém não gosta de você, deixa para lá. O problema não é seu, o problema é dela. Continue você desejando a ela todo o bem e mais ainda, orando por ela. Recomendação de Jesus. O que nós devemos fazer para os nossos adversários é oração, e oração não é reza, porque reza é repetição, é atitude. E atitude de quê? Do amor. É atitude do perdão. Na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, questionou aos espíritos qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus, e não como eu e vocês entendem caridade. Porque a gente acha que caridade é dar uma roupa velha, faltando um zíper, faltando botões, um sapato furado, uma meia rasgada, um pão de sal velho, um resto de comida. É isso que a gente acha que é caridade. Responderam os espíritos, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? A resposta foi benevolência para com todos, indulgência para com a imperfeição do outro, perdão das ofensas. E a benevolência é justamente a atitude de desejar o bem e fazer o bem ao outro, incondicional. Se alguém não me deseja o bem, o problema não é meu. Eu vou continuar a minha evolução, naturalmente. E ore por ele, tendo uma boa atitude de desejar a ele todo o bem, embora ele não lhe deseje o bem. A indulgência é você aceitar a pessoa do jeitinho que ela está para você.
E a coisa mais difícil nessa existência é a indulgência. Porque a indulgência é a alteridade. É você relacionar com a diferença do outro. É você aceitar a diferença do outro. É você conviver com a diferença do outro. É você aprender com a diferença do outro. Isso é alteridade. Isso é indulgência. É você aceitar um marido chato que você tem. Certo? Aquela esposa também exigente, que pega no pé o tempo todo. É você aceitar os filhos supostamente aborrecentes, que um dia você também já foi aborrecente. É você aceitar as pessoas do jeitinho que elas estão para você. Porque ninguém pode mudar ninguém. Eu não posso mudar a vocês. Nem falando aqui para vocês, eu jamais mudaria qualquer um de vocês. Porque a atitude é de cada um. A minha atitude só serve para mim. Ela não serve para vocês. Agora, o que é mais importante é a gente aprender a viver com a diferença da outra pessoa, porque o nosso crescimento espiritual está nas diferenças. Quando dois times vão jogar futebol, por exemplo, o Cruzeiro e o Atlético, imagina se o Cruzeiro pegasse 11 jogadores e colocasse dentro do gol. Tem jeito? De 11 jogadores ficar dentro do gol? Não. Os 11 jogadores do Cruzeiro e do Atlético são colocados estrategicamente em posições diferentes. Um dá um passe para o outro para o outro e pimba no gol. Assim, é jogando com as diferenças, as posições diferentes dos jogadores de futebol, é que se marca o gol. Assim também é com as diferenças dos outros, é que nós aprendemos a viver em família, que significa a célula máter da sociedade. É difícil? É. E terminando Jesus lá, a resposta dos bons espíritos, perdão das ofensas. Eu não tenho que pedir a vocês perdão, porque vocês não podem me infligir qualquer mal. Vocês não podem me fazer nenhum mal. Eu não posso fazer a vocês nenhum mal. A pergunta 551 do Livro dos Espíritos. Perguntaram a ele se um homem mau poderia fazer mal a outrem. A resposta foi: não. Deus jamais permitiria que um homem mau pudesse fazer mal a outrem. Porque a atitude de alguém fazer um mal a alguém é quando esse alguém estaria na mesma condição do mal. Porque é a lei da similitude, é a lei da sintonia, é a lei da simpatia, pelo qual você tem por outro uma relação de identidade, de costume, de pensamento, de palavras e ações. É quando os afins se identificam, os afins se acham, os afins se encontram. Então, somente um homem mau poderia fazer mal a um outro homem mau. A um homem de bem, não. Porque todo mal, supostamente, que eu fizesse a qualquer um de vocês, aqui agora, era a mim mesmo, esse mesmo mal, primeiro, do que atingir a vocês. Porque na vida, no universo, só existe uma relação, eu e Deus, Deus e eu, cada um de vocês e Deus, Deus e cada um de vocês. Essa é a única relação que existe no universo. O Criador está nas criaturas, porque o Criador ele é imanente, só que ele é transcendente. Agora, Deus manifesta aos homens através dos próprios homens. Com isto, a minha identidade é com Deus. Gênesis 1, 26. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. Criado o homem à imagem de Deus, porque Deus é criador.
E o homem é co-criadores. O homem não cria, o homem gera. O homem pega o que já foi criado por Deus, a própria natureza, e transforma, que é a geração. Semelhante, porque Deus é perfeito. E a sua obra tem que ser perfeita. E nós somos a obra-prima de Deus. Como dizia o velho filósofo Protágoras, o homem é a síntese de todas as coisas. Semelhante, porque Deus é perfeito. E sua obra tem que ser perfeita, embora nós não estamos perfeitos. Mas uma coisa é certa, nós somos perfectíveis, porque nós trazemos a perfeição em germe, em potencial, para ser desenvolvida por nós mesmos ao longo da caminhada evolutiva do espírito imortal. E nesse desenvolver a perfeição, é que nós experimentamos o gozo, a plenitude da felicidade, que embora não está na terra, mas que começa na terra. A felicidade é quinhão de espíritos altamente elevados. Capítulo 3 do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Assim, meus amigos, a ideia do perdão deve estar no nosso dia a dia. E, para dizer mais ainda, o perdão, ele vale muito mais quando do esquecimento da falta. Porque é eu que carrego o fardo. É eu que estou querendo perdão de um de vocês. Eu que estou pedindo perdão. Então é eu que estou com a mochila cheia. Eu que estou com o peso nos ombros, aqui, ó. É eu que preciso arriar essa mochila, esse peso que eu carrego. O suposto ressentimento da mágoa, que eu ainda guardo em minha consciência, em meu coração. Então o perdão é auto-perdão. Portanto, ele está pedindo aqui o esquecimento. E o esquecimento não é uma atitude de fingimento, de fazer de conta. Esse esquecimento é mudança de atitude. E para mudar a atitude, eu preciso me resignar. Resignar é diferente de redimir. Mas eu preciso primeiro, então, me redimir. E redimir é eu aceitar, é eu entender, é eu compreender de que eu sou causa e objeto do sofrimento, dos sofrimentos. Porque o sofrimento é opção. Sofrimento não é capricho de Deus. Nós que escolhemos o sofrimento, é a porta larga, que é a porta dos vícios, das mazelas. Assim, eu preciso então buscar em mim o auto-perdão, trabalhando o esquecimento da mágoa, do ressentimento, da contrariedade, do ódio, do remorso. Remorso, uma palavrinha para vocês entenderem, morsa, muitos de vocês não sabem o que é. Morsa é uma peça, é uma prensa de prensar objetos. Você quer serrar uma tábua, você pega a tábua e põe na morsa. E roda e prende a peça para poder serrar. Morsa. Tá? Então, morsa quer dizer, remorso, é você estar o quê? Apertando, 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 apertando. Quanto mais você aperta e puxa, mais você vai sangrar a mão. A corda que você segura, a corda que prende a você o outro, que você aperta e que você não solta, e que você puxa e não solta, ela vai estragar a sua mão, vai sangrar. Solte a corda. Está em você, está em nós, não está no outro. É você que está segurando essa corda.
e não a solte. É preciso que solte essa corda, porque a palavra perdoe, o pede perdoe. Pare de carregar peso que não são mais seus. Livre do remorso, dos ressentimentos, das mágoas. O é do perdoe, entenda que perdoar não é simplesmente esquecer e libertar. O R do perdoe, reconheça que todos estão em evolução, inclusive você, inclusive nós estamos em evolução. Não é somente o outro. O D do perdoe, desapegue do que já não serve mais para o seu crescimento. E essa é difícil. Desapegar das coisas, desegoistificar é difícil. Desapegar das pessoas, meu marido, minha esposa. Eu não tenho esposa. Minha esposa não tem marido. Eu estou marido. A minha esposa está esposa. Nós não somos marido, nós não somos esposas. Nós estamos. Viram agora? Porque se hoje eu estou casado com a minha esposa há 50 anos, fica parecendo que eu sou o marido dela. Eu não sou marido dela, eu estou marido dela. Porque numa existência passada, eu não estava com ela, não. Eu estava com, talvez, outra, ou talvez outro. Porque o espírito não tem sexo, ele é assexuado. Numa existência ele pode vir no gênero masculino, na outra existência ele pode vir no gênero feminino, vice-versa. Ontem, talvez, eu estava no gênero feminino. Eu estava esposa de um marido. Então, na verdade, nós não temos, digamos assim, essa condição de poder falar, o meu marido, estou marido, está esposa, meus filhos, não são nossos filhos, como dizia o velho Khalil Gibran, nossos filhos não são nossos filhos são filhos da ânsia da vida em si mesma, vêm através de nós, mas não de nós, embora convivem conosco, não nos pertencem. Pais, arcos vivos que são, filhos são como flechas, pais são como arcos. Quanto mais você se curva um arco, mais longe você arremessa uma flecha. Curvai-vos, pais, e arremessai os vossos filhos rumo à eternidade. Assim é que a gente completa essa palavra, dessa atitude de reconciliarmos com o outro. Porque o ó do perdoe, olhe para trás com compaixão. Isso muda tudo para a gente. A compaixão deve ser uma atitude de nós olharmos um para o outro e termos por ele um sentimento de paixão com ele. Por isso que chama compaixão. E paixão é uma expressão de amor, de afeto em relação ao outro. E o é de perdoe, entregue a dor e siga mais leve. Então, desarreia a mochila. Pega essa mochila pesada, tire dos ombros e coloca no chão. Vá em frente. Obrigado.